Já se faziam 4 dias que eu não ia ao banheiro e bem naquele dia em que eu estava em uma reunião importante no trabalho, sofri uma evacuação inesperada após ter me entupido de laxante horas antes e todos riram de mim. Foi a situação mais humilhante de toda a minha vida. Olá, meu nome é Everaldo Camargo e por muito tempo eu tive entre os mais de 60 milhões de brasileiros que sofrem com a prisão de ventre, ou constipação, como muitos conhecem. Uma condição médica onde o indivíduo não consegue evacuar, mesmo sentindo vontade intensa de ir ao banheiro. E depois de 6 anos frustrantes na minha vida, onde tentei todas as soluções tradicionais possíveis, como fibra, laxantes e amaciantes de fezes que não resolveram meu problema, de forma totalmente inesperada, eu me deparei com uma maneira nova e incomum de esvaziar completamente meu intestino todos os dias. Simplesmente adicionando uma certa mistura nutricional ao meu café da manhã. Eu fiquei completamente chocado quando usei isso pela primeira vez, após ter um movimento intestinal apenas 17 minutos depois. E essa é a história sobre como um acidente de trabalho humilhante me levou a esse segredo incomum natural, que surgiu na pequena ilha Honshu, localizada na província de Aichi, no Japão, e que me deu um intestino incrivelmente mais saudável. Essa simples solução japonesa antiga, agora comprovada pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, está sendo usada por milhares de pessoas em todo o mundo para melhorar a sua saúde intestinal. E no Brasil, já são mais de 104.547 homens e mulheres de diferentes idades que estão finalmente desfrutando do alívio da constipação, simplesmente por adicionarem essa mistura nutricional incomum ao café da manhã, para esvaziar sem esforço suas entranhas todos os dias. Além disso, esse segredo natural está ajudando cada uma dessas pessoas a desfrutarem de uma barriga mais lisa enquanto liberam mais de 10 quilos de cocô preso, que antes as deixavam inchadas e pesadas, e a ficarem incrivelmente mais magras sem esforço, regulando hormônios específicos responsáveis pelo acúmulo de peso nas pessoas. Continue aqui comigo, pois nos próximos minutos desse breve vídeo eu vou explicar exatamente como eu encontrei essa descoberta fascinante, aliviadora de constipação, e por que isso está sendo considerado um dos maiores avanços da digestão no nosso século. Eu também vou te mostrar por que você não deve usar laxantes, medicamentos para constipação ou a famosa fibra de psyllium e outras soluções tradicionais. Por que o fato de mudar seus hábitos de fazer cocô pode treinar seu corpo para se tornar mais naturalmente magro, e como você pode eliminar o excesso de estrogênio, que faz com que seu corpo retenha muita gordura, especialmente em torno de sua barriga. Ao fazer exatamente o que irei te revelar aqui, você vai passar a desfrutar de movimentos intestinais regulares e sem dor. E ainda terá uma barriga muito mais lisa por simplesmente adicionar uma mistura ao seu café todas as manhãs. A boa notícia é que esse segredo não apenas acelera o seu intestino lento naturalmente, mas também melhora todo o seu sistema digestivo e transforma fezes duras e compactas em marshmallows macios que você pode evacuar sem desconforto, não importa o que você coma. Sim, eu sei. Tudo isso pode parecer bom demais para ser verdade, e você pode estar se perguntando se essa mistura nutricional funcionará no seu tipo específico de prisão de ventre, especialmente porque você pode estar lidando com isso há anos e provavelmente já tentou tudo o que se possa imaginar, mas mesmo assim continua preso em um pesadelo de evacuação intestinal. Só que, deixa eu te falar,
Só porque algo parece bom demais para ser verdade, isso não significa que não vai funcionar para você. Na verdade, você ficará surpreso em saber que isso está ajudando pessoas de todas as idades. Confere aí. Eu já tentei de tudo para me livrar da prisão de ventre, mas desde que eu conheci o programa Zero Prisão de Ventre, eu tenho ficado cada vez mais surpresa. Tudo que eu posso dizer é que funciona e funciona de verdade. Eu estou indicando aí para as pessoas que eu conheço e que também sofrem de constipação ou então prisão de ventre. Elas estão ficando admiradas com o sistema. Eu me tornei maior fã do programa Prisão de Ventre e recomendo para vocês também, para quem sofre com esse problema. Eu tentei todos os produtos de saúde intestinal que você pode imaginar, mas nada funcionou para mim. Mas, Everaldo, muito obrigado por me mostrar essa mistura japonesa, porque essa maravilha natural se tornou assim a resposta das minhas orações. Então, muito obrigada. O melhor é que você pode usar essa solução japonesa antiga sem mudar sua dieta, sem gastar com cápsulas de fibra de Psyllium cheias de toxinas que você toma todos os dias e sem recorrer ao uso de laxantes, supositórios ou sofrer com o uso de enemas embaraçosos. Agora, antes de explicar exatamente o que é essa mistura nutricional incomum que você pode usar na sua casa todas as manhãs e como você pode experimentá-la ainda hoje, eu devo me apresentar melhor a você rapidamente. Como eu disse, eu me chamo Everaldo e sou apenas um cara normal de 53 anos que acidentalmente descobriu um segredo que agora está mudando a vida de centenas de milhares de homens e mulheres no Brasil. Mas, honestamente, tudo o que eu estou prestes a te revelar aqui é por causa, em primeiro lugar, da minha incrível esposa, Regina. Ela é minha namorada desde o nosso tempo de colégio e é a mulher que se tornou a mãe dos meus filhos, que, por sinal, nos deram netos maravilhosos também. Regina é a maior influenciadora dessa grande descoberta, pois ela esteve ao meu lado durante todos os anos em que lutei contra a prisão de ventre. E, em segundo lugar, eu também acabei encontrando esse segredo depois de uma humilhação gigante em que passei em uma das reuniões mais importantes da minha vida no meu trabalho. Mas vamos ao início de tudo para que você possa entender como eu cheguei até aqui. Bom, logo após completar 46 anos, passei a me sentir completamente inchado, como se houvesse uma pedra no meu estômago, me deixando pesado e me fazendo parecer gordo. Eu odiava ir ao banheiro porque sabia que seria uma luta de pelo menos 15 minutos, que muitas vezes me levava a hemorroidas dolorosas por causa do tremendo esforço. E além disso, eu tinha fortes gases horríveis que estragavam o ambiente em que eu estava quando não conseguia controlar. Para muitos, isso tudo pode até parecer um pouco engraçado ou até embaraçoso de se falar, mas somente quem sofre com constipação ou prisão de ventre sabe como é essa infelicidade. É por isso que eu sou tremendamente grato pela minha esposa. De certa forma, a Regina pegou a minha dor para ela e me fez parar de aceitar que a constipação faria parte da minha vida para sempre e me incentivou a fazer tudo para me livrar desse problema. E foi o que eu fiz. Pelos próximos anos, tentei todas as soluções possíveis. Primeiro tentei cerca de uma dúzia de suplementos de fibra diferentes no mercado, até porque foi o que o meu médico me disse para fazer, né? Mas depois de não ter resultado com essas coisas, resolvi pesquisar por que aquilo não estava funcionando. E foi quando eu descobri que a maioria desses suplementos tradicionais de fibra não são uma solução completa. Eles apenas amenizam os sintomas em 56% dos casos, mas não tratam a causa do problema da constipação, que você descobrirá em breve aqui. Além disso, esses suplementos são francamente tóxicos para o seu corpo. A maioria deles contém uma fibra solúvel comum chamada Psyllium, um gel que ajuda a empurrar as fezes pelo intestino, mas que possui alguns riscos que você pode não perceber. Por exemplo, segundo alguns estudos de cientistas da Universidade de Oxford, na Inglaterra, o Psyllium causa inchaço na garganta e causa asfixia se você não beber
beber com água suficiente ou usá-lo com frequência. Essa fibra também pode piorar o desconforto digestivo e até causar uma reação alérgica semelhante à asma e inflamações intestinais graves. Bem, sabendo disso, eu procurei tentar todos os remédios naturais que você poderia imaginar. Eu me recusei a recorrer a supositórios e enemas, porque eles só devem ser usados como o último recurso possível. Então eu comecei a pesquisar e me deparei com uma enorme quantidade de remédios que outras pessoas diziam funcionar, como vários tipos de programas de exercícios para tentar fazer meus intestinos lentos se moverem rapidamente outra vez. Tentei diversas dietas diferentes, incluindo as que possuem muitas fibras. Passei a beber até 1 galão de água por dia para tentar me limpar por dentro. Tentei acupuntura, pensando que talvez fosse algum tipo de bloqueio de energia, e diversas outras falsas soluções. Sem resultado, eu precisei recorrer ao frequente uso de laxantes. E rapidamente eu entendi por que eles deveriam ser evitados a todo custo. Os laxantes funcionam estimulando o seu corpo a fazer cocô, certo? Mas eles não são naturais e têm consequências graves a longo prazo. Em vez de dar ao seu corpo o que ele precisa para ajudá-lo a fazer cocô regularmente, eles pisam com força no seu acelerador intestinal. Seu corpo então fica preguiçoso e deixa os laxantes fazerem todo o trabalho. E a consequência é que isso requer que você aumente continuamente a dose dos laxantes conforme você os usa, aumentando ainda mais o risco de complicações graves e criando uma dependência, né? E foi exatamente esse problema que eu sofri em um dos dias mais importantes da minha vida no trabalho. Veja bem, eu não contei isso antes, mas em toda a minha carreira eu trabalhei na Toyota, um fabricante automotivo japonês com sede na província de Aichi, no Japão. E há cerca de 1 ano e meio atrás, eu precisei viajar até essa sede para uma reunião de expansão de algumas fábricas. Tudo estava indo muito bem. Até o episódio mais humilhante da minha vida acontecer. Algumas horas antes da reunião acontecer, de madrugada, eu senti uma forte vontade de ir ao banheiro, mas eu não consegui evacuar. Então, eu resolvi tomar laxante para ver se me ajudava em algo, só que eu acabei exagerando na quantidade e paguei o preço no dia seguinte. Durante a reunião com grandes líderes japoneses da Toyota, eu comecei a sentir uma forte dor de barriga. Enquanto meu chefe dava uma palestra para todos que estavam na sala, eu comecei a me mexer impacientemente na cadeira, até que, não sei como aconteceu, mas a dor que senti foi tanta que acabei dando um grito no meio da reunião. E então eu me sujei. E minhas fezes saíram para fora da minha calça e caíram no chão, na frente de todos os 17 representantes da empresa naquela sala. Eu não podia acreditar, e muito menos as pessoas que viram aquilo. Eu fiquei tão envergonhado que eu só queria pular pela janela e morrer. A reação que eu tive foi a de sair correndo para o banheiro imediatamente. Na minha cabeça, eu tinha acabado de arruinar a maior chance da minha vida em conseguir um maior reconhecimento entre os meus líderes. E eu nunca mais poderia ter essa oportunidade de volta. No banheiro, eu chorei como uma criança. Meu problema de constipação estava tornando a minha vida um pesadelo. E a dor que eu estava sentindo era tanta que precisei mandar mensagem para um dos meus colegas ir me socorrer e me levar ao hospital. No entanto, olhando para trás agora, eu sou grato por essa situação ter acontecido, porque esse momento humilhante da minha vida acabou me levando a um segredo incrível do Japão que me deu um intestino mais saudável e fará o mesmo por você também se continuar aqui comigo. Bom, assim que cheguei no hospital, mais perto, na região da província de Aichi, eu fui atendido por um médico japonês muito cuidadoso e prestativo, que sabia falar um inglês razoável, o Dr. Miyako. Ele me disse que eu estava com uma inflamação no intestino por causa do uso excessivo de laxantes.
E é claro que ele me perguntou por que aquilo tinha acontecido, né? Então, em um momento de fraqueza e vergonha, eu me abri e contei tudo o que tinha acontecido para o doutor japonês. Principalmente sobre toda a minha luta contra a prisão de ventre que enfrentava há anos. Bom, curiosamente, o Dr. Miyako sabia tudo sobre saúde intestinal porque sua esposa costumava sofrer com isso também. Foi quando ele me contou que foi exatamente o problema da sua esposa que o levou a estudar medicina e a se tornar um dos principais pesquisadores de nutrientes no Departamento de Saúde do Japão. Ou seja, o Dr. Miyako era muito famoso por lá. E o que ele me disse em seguida me surpreendeu. Quase não temos constipação no Japão, Everaldo. Por causa de uma certa mistura nutricional que usamos em uma bebida caseira há mais de 2.000 anos na ilha Honshu. Aquilo me chamou muito a atenção. E pedi para o doutor me contar sobre essa mistura mágica. Então, o Dr. Miyako concordou em me revelar esse segredo japonês que prometia melhorar a saúde intestinal de qualquer um que o usasse, mesmo que nada mais tivesse funcionado antes. E para não ser muito científico aqui, eu vou resumir de forma simples toda a explicação que o doutor japonês me passou naquele dia. Veja bem, a razão pela qual a maioria das pessoas tem problemas de prisão de ventre é devido a algo chamado de velocidade intestinal. Eu sei que isso soa um pouco estranho, até porque estamos falando sobre cocô aqui. Mas então deixe-me explicar rapidamente. Todo o processo em que a comida que você come se transforma em cocô é incrível. Primeiro, a comida que você come entra no seu estômago, onde a bile e as enzimas digestivas começam a moer sua comida, formando um mingau, vamos dizer. Esse mingau entra no intestino delgado, onde a maioria dos nutrientes é absorvida pela corrente sanguínea. O que resta é o que você vê como cocô, que consiste em fibras e bactérias indigestas. Esse pedaço de fibra e bactérias, então, chega ao seu intestino grosso e então ao seu cólon e finalmente em seu banheiro. E aqui está a parte muito importante. É a velocidade desse processo que determina o quão agradável ou frustrante é a sua evacuação. Afinal, existem terminações nervosas ao longo das paredes de seus intestinos que criam contrações musculares chamadas peristaltismo. Um conjunto de contrações musculares dos órgãos ocos, provocando o avanço de seu conteúdo do canal para frente. Falando de maneira mais simples, o peristaltismo é um metrô de cocô. Esse processo literalmente é um sistema de transporte em massa que transporta seu cocô por todo o intestino. O metrô de cocô absorve a água para que fique úmida e macia para que você evacue mais facilmente. Se você já sentiu seu estômago roncar, isso não é um sinal de fome. Na verdade, é o seu metrô de cocô do trabalho. Mas é aí que entra o problema. Seu cocô é misturado com muita água no começo. Então, à medida que ele se move pelo intestino, seu corpo absorve lentamente a água, o que muda a sua consistência. E dependendo de quanto tempo esse processo leva, ou seja, se sua velocidade intestinal é rápida ou lenta, seu cocô pode assumir muitas formas diferentes. Se a sua velocidade intestinal for muito rápida, seu corpo não pode remover a água suficiente de seus intestinos, ocasionando em uma diarreia. E se a sua velocidade intestinal for muito devagar, seu corpo suga muita água de seus intestinos e cria cocô duro e seco, com constipação dolorosa. Além disso, o excesso de cocô volta para seus intestinos, somando até 10 quilos à sua barriga, fazendo você se sentir e parecer inchado e gordo. Sem falar que esse processo realmente ensina seu corpo a armazenar o excesso de gordura. Mas agora, se a sua velocidade intestinal estiver em perfeito equilíbrio, se o metrô de cocô transportar seu cocô nem tão rapidamente, nem tão lentamente, vamos dizer que você consegue ter o cocô dos sonhos, que é quando eles levam apenas 30 a 60 segundos. Normalmente acontece 1 ou 2 vezes por dia para a maioria das pessoas. E sua evacuação acaba sendo suave, com sensação de liberação completa.
sem empurrar, sem grunhir ou gastar 10 minutos no banheiro esperando e rezando para que algo finalmente saia. Quando o Dr. Miyako me explicou tudo isso, ficou claro que eu só precisava consertar o meu metrô de cocô. Eu só precisava equilibrar a minha velocidade intestinal para resolver todas as minhas frustrações. Mas como eu faria isso? Bem, agora vem a boa notícia para você. O Dr. Miyako me contou que existe uma mistura nutricional japonesa que pode acabar com a constipação. Essa mistura é usada há mais de 2.000 anos na ilha Honshu e consiste em nada mais, nada menos do que alguns ingredientes naturais que podem ser facilmente encontrados em qualquer supermercado ou feira no mundo todo. Essa mistura nutricional possui ingredientes que geram algo chamado como catalisador intestinal, um processo que estimula a atividade do metrô de cocô em seus intestinos. Se sua velocidade intestinal está muito lenta, esses catalisadores naturais aceleram o processo. E se ela está muito rápida, os catalisadores desaceleram esse processo, trazendo assim um equilíbrio intestinal para você. Em um estudo realizado por cientistas de Harvard, após a descoberta dos catalisadores intestinais, comprovou que eles ajudam a manter um sistema digestivo saudável, fortalecer o revestimento intestinal, aumentar o sistema imunológico e até mesmo apoiar um metabolismo saudável. Mas eles não são encontrados em suplementos de fibras populares, em laxantes, em medicamentos ou qualquer coisa do tipo. Eles são encontrados em ingredientes naturais, livres de toxinas, e que, quando são ingeridos juntos através de uma bebida caseira que o Dr. Miyako descobriu na ilha Honshu, no Japão, podem ajudar a aumentar a frequência das fezes em 130%, diminuir o inchaço, acabar com problemas de dor de estômago e desconforto e esvaziar completamente seus intestinos sem efeitos colaterais adversos, fazendo você acordar todas as manhãs e esvaziar completamente seus intestinos para que seu estômago fique liso e leve, fazendo você perder vários quilos de cocô preso e ficar completamente surpreso ao ver sua barriga encolhendo e te proporcionando muito mais energia no dia a dia ao remover o excesso de cocô que está literalmente pesando em você. Mas não acaba aí. Os catalisadores intestinais ajudam você a manter um corpo magro com mais facilidade e são considerados por alguns cientistas como um dos avanços de perda de peso mais subestimados já descobertos. Eu sei que isso parece loucura, mas os cientistas de Harvard agora sabem que os catalisadores intestinais também controlam os níveis de um regulador do metabolismo conhecido como leptina. De fato, acredita-se que a leptina seja o principal fator de ganho de gordura em humanos. A leptina é um hormônio-chave que controla sua fome e seu metabolismo. E quando os níveis desse hormônio estão baixos, você se sente morrendo de fome e isso força você a comer mais e retarda o seu metabolismo. E o que os catalisadores intestinais fazem não é somente controlar a sua velocidade intestinal, mas também controlar os níveis de leptina no seu organismo. Como você pode ver, os catalisadores intestinais são a solução perfeita não apenas para ajudá-lo a reverter a constipação, e sim para também te ajudar a manter um corpo magro. Quando o Dr. Miyako terminou toda a sua explicação para mim, eu fiquei fascinado com aquilo. E eu perguntei por que nunca tinha ouvido falar sobre essa descoberta antes. Então esse brilhante médico me ensinou sobre o lado sombrio da indústria de produtos de saúde intestinal, que fatura 21 bilhões de dólares por ano. Ele me disse que esses segredos naturais e poderosos que melhoram a saúde intestinal são mantidos escondidos do público, porque custariam a essas empresas bilhões de dólares em vendas perdidas. E dinheiro é
tudo que importa para eles, né? Em seguida, o Dr. Miyako me entregou uma pasta com algumas anotações sobre como eu poderia preparar a minha própria mistura nutricional na minha casa. Dessa forma, eu poderia usar aqueles ingredientes que geram o processo do catalisador intestinal no meu organismo, consertando então o meu metrô de cocô e trazendo um equilíbrio para a minha velocidade intestinal. O melhor de tudo foi ver que eu podia encontrar aqueles ingredientes em qualquer supermercado ou feira perto da minha casa no Brasil, mesmo morando em uma cidadezinha no interior de São Paulo, onde é difícil encontrar as coisas. Os ingredientes da mistura nutricional são totalmente naturais e baratos, e tudo o que eu precisava fazer era adicioná-lo ao meu café, ao meu suco, que tomo pela manhã, ou qualquer coisa à base de líquido, para que eu pudesse voltar a ter uma evacuação perfeita em apenas alguns dias, sem esforço. Olha, assim que o Dr. Miyako me entregou aquelas informações, ele me passou seu e-mail e falou para entrar em contato com ele depois que começasse a ver os meus próprios resultados. Então, logo quando voltei para casa, eu comecei a experimentar aquela mistura nutricional e apenas 2 dias depois, estava fazendo cocô todos os dias, em um horário consistente. Minha evacuação passou a ser suave, macia e sem esforço algum. Passei a me sentir muito mais leve, mais feliz e finalmente me vi livre da prisão de ventre. Além disso, eu perdi facilmente 13 quilos, sem fazer nada de diferente, a não ser usar uma mistura nutricional no meu café todas as manhãs. E isso me faz ter muito mais energia do que eu já tive na minha vida inteira. Minha esposa me disse que eu até estava parecendo mais jovem, mais forte, saudável, e isso soou como música para os meus ouvidos. Resumindo, passei a me sentir uma nova pessoa, uma pessoa que recebe uma segunda chance de vida. Então comecei a contar aos meus amigos que também sofriam com constipação e imediatamente eles começaram a experimentar. Não demorou muito para cada um deles me mandar mensagens agradecendo, porque a constipação tinha ido embora e falando que o método que eu passei para eles era incrivelmente simples, prático e barato. Então eu fiquei surpreso com o quão bem isso funcionou para todas as pessoas que usam esse segredo. E a notícia foi se espalhando e depois de receber pedidos para ensinar tudo sobre a mistura nutricional japonesa, de familiares, amigos e até estranhos, eu finalmente decidi tornar essa descoberta disponível para o público. Entrei em contato com o Dr. Miyako e disse a ele que mais pessoas no Brasil precisavam conhecer aquela solução japonesa antiga comprovada cientificamente e falei que eu estava disposto a compartilhar tudo sobre ela com a sua autorização. Foi um pouco difícil convencê-lo, mas ele acabou topando com uma condição. Se a indústria de produtos de saúde intestinal viesse atrás de mim por revelar segredos que ameaçam as vendas de seus produtos ineficazes e sugadores de dinheiro de pessoas do bem, eu teria que lidar com eles sozinho, pois o Dr. Miyako não poderia colocar sua reputação em risco. Naquele momento eu sabia que aquilo era um risco sério a se correr, mas eu também sabia da dor e da infelicidade que é viver com problemas intestinais. E não desejo isso a ninguém. Portanto, eu aceitei a condição do Dr. Miyako e juntos criamos algo inovador. E é com extrema alegria que apresentamos para você o Programa Zero Prisão de Ventre. Um sistema clinicamente comprovado e totalmente natural para combater a sua constipação e prisão de ventre, de forma totalmente natural e livre de riscos. O programa Zero Prisão de Ventre irá te ensinar todo o passo a passo que precisa para preparar sua própria mistura nutricional, com ingredientes totalmente naturais, baratos e que podem facilmente ser encontrados em qualquer mercado ou feira perto da sua casa. Então basta você adicionar ao seu café,
ao seu suco que você toma pela manhã ou qualquer coisa à base de líquido, para então você gerar no seu próprio organismo o processo natural do catalisador intestinal, consertando então o seu metrô de cocô e trazendo um equilíbrio para sua velocidade intestinal. O programa Zero Prisão de Ventre já está transformando a vida de milhares de pessoas. Veja agora o que algumas delas têm a dizer. Sensação tão estranha poder usar o banheiro sem dificuldade nenhuma. Me sinto ótima por isso. E eu entro e saio do banheiro em 5 minutos, assim, gente, sem esforço algum. Depois que eu conheci o programa Zero Prisão de Ventre, estou conseguindo usar o banheiro 2 vezes por dia. Coisa que nunca aconteceu comigo, desde que eu me lembre, sabe? Finalmente me sinto leve, livre e ainda perdi 23 quilos desde que comecei a usar o sistema. Oi pessoal, eu vim relatar para vocês problemas intestinais que eu tive durante a minha vida. Eu tomei vários tipos de suplementos, fiz vários tipos de dieta, gastei fortunas com remédios e médico, porém nada serviu para mim de forma consistente. Eu funcionava por um tempo e depois voltava até mesmo pior, mas tudo isso mudou depois que eu conheci o programa Zero Prisão de Ventre, que me ajudou muito e hoje eu não tenho mais problemas intestinais. E o programa ensina coisas simples, ingredientes simples que você toma no café da manhã todos os dias. Eu espero que ajude vocês também nos seus problemas intestinais, como ajudou a mim. Ouça! O programa Zero Prisão de Ventre é o único programa que você irá conhecer que contém tudo o que realmente é preciso para destruir a sua constipação. Saiba que nunca houve nada como esse método na história da saúde intestinal. Trata-se de um segredo totalmente inovador e muito mais poderoso do que qualquer outro tipo de tratamento caro que você já tenha tentado antes. E a boa notícia é que você poderá ter acesso ao programa Zero Prisão de Ventre a partir de agora. Então, eu preciso te perguntar, quanto vale para você ter um intestino saudável? Quanto tempo extra você vai ganhar para realizar suas coisas todos os dias ou apenas se divertir sem ter nenhum problema com prisão de ventre? Ou quanto dinheiro você vai passar a economizar em custos de saúde por ter problemas intestinais, hein? Veja bem, inicialmente, pensamos em oferecer o acesso ao programa Zero Prisão de Ventre por R$ 447. Afinal, temos custos altos para manter esse site disponível para alcançarmos o maior número de pessoas que conseguimos. Principalmente pelo fato de termos que lidar com os constantes ataques das indústrias de produtos de saúde intestinal, que não querem que você descubra tudo o que te falei aqui hoje. Então, R$ 447 para ter seu acesso vitalício a um método que colocará um fim permanente em sua prisão de ventre? Seria um preço muito justo. Além disso, há todos os benefícios que o dinheiro não pode comprar, como, por exemplo, acordar todos os dias com uma enorme explosão de alegria, ser magro e viver em forma e saudável, sentir-se bem com o seu corpo novamente, receber elogios de pessoas ao seu redor, dizendo o quanto você parece mais feliz, mais jovem, mais bonito, desfrutar de comidas deliciosas novamente sem ter que se preocupar em como elas vão te afetar e, finalmente, estar livre do seu desconforto de constipação. Pensando em tudo isso, R$ 447 até parece um roubo para mim, mas presta atenção porque farei algo especial por você hoje. Nas próximas 24 horas e nem um minuto a mais, você pode obter o seu acesso ao programa Zero Prisão de Ventre com um grande desconto. Na verdade, um enorme desconto. Você não pagará nem perto de R$ 447 pelo programa Zero Prisão de Ventre, nem mesmo R$ 227, que era o valor mínimo planejado. Isso porque, como eu disse antes, eu quero ajudar o maior número de pessoas possível. É por isso que quando você clica no botão abaixo desse vídeo agora, você receberá seu acesso ao programa Zero Prisão de Ventre por um investimento único de apenas 12 pequenas parcelas de R$ 9,74 ou R$ 97 à vista. Isso é mais de R$ 350 de desconto. Vai realmente me dizer que a sua saúde intestinal e a sua qualidade de vida valem menos do que R$ 9,74?
Então clique no botão abaixo desse vídeo e garanta o seu acesso agora mesmo, enquanto este site ainda está no ar, ou enquanto essa promoção ainda estiver valendo. Ao clicar no botão, você será redirecionado para uma página de pagamento 100% segura e criptografada, onde há um formulário com suas informações básicas para ser preenchido, e depois disso seu acesso ao programa Zero Prisão de Ventre será enviado imediatamente para você por e-mail. Eu nem preciso te avisar, mas caso você esteja com receio de realizar sua compra ou esteja pensando que talvez milagrosamente o programa Zero Prisão de Ventre pode não funcionar somente para você, fique tranquilo, porque seu investimento hoje também é coberto por uma garantia de 7 dias. E aqui está como isso funciona. Assim que você adquirir seu acesso ao programa Zero Prisão de Ventre hoje, você tem até 7 dias para provar tudo o que é ensinado dentro dele. Comece a tomar sua própria mistura nutricional todas as manhãs e veja como você se sente. Se você não gostar do que recebeu ou não ter resultado nenhum nesse período, o que nunca aconteceu, não tem problema. Eu devolvo o seu dinheiro, sem perguntas ou complicações, hein? Algo poderia ser mais justo do que isso? Isso significa que não há nenhuma desvantagem para você. É um investimento 100% livre de risco, que vem com muitos benefícios para a sua vida. E quase me esqueci, além de tudo que já discutimos, eu gostaria de te presentear com um super bônus grátis, quando você fizer o pedido hoje também. O Manual de Receitas Evacuação Perfeita. Esse manual de receitas tem mais de 50 receitas de sobremesas deliciosas, amigas do intestino, e ele te ajudará a queimar gordura, ajudando você a comer menos doces açucarados, ter zero açúcar processado, gorduras não saudáveis, glúten ou laticínios, e ainda ter uma evacuação muito melhor. Essas receitas são tão perfeitas que você terá as melhores dicas para um estilo de vida mais saudável, desfrutando de sabores incríveis. E elas são tão fáceis de preparar que até uma criança consegue fazê-la. Finalmente você poderá desfrutar de cocôs suaves e perfeitos e voltar a viver uma vida normal novamente. Então, analisando os fatos, esse é um dos menores e mais inteligentes investimentos que você fará pela sua saúde. Algo que não só deixará seu intestino mais saudável, como também vai reduzir seu excesso de gordura corporal e te dar uma nova onda de felicidade e energia todos os dias, para que você comece a viver sua melhor vida novamente, a vida que você deveria estar vivendo há muito tempo. Então, vá em frente e clique no botão abaixo sem risco agora. Diga sim para vencer suas lutas contra a prisão de ventre e sim para viver uma vida mais feliz, saudável e melhor, como milhares de outras pessoas já estão fazendo. Agora você pode não ter percebido, mas é hora de tomar uma decisão importante. Você pode ignorar tudo que viu aqui hoje e fingir que nunca viu todas as provas que eu te mostrei e continuar sendo um escravo da sua má saúde intestinal. Ou você pode mudar tudo para você agora. Porque uma vida com problemas de saúde intestinal, frustração e excesso de peso não é a vida que você merece. Especialmente depois de tudo o que viu aqui hoje e de conhecer o programa Zero Prisão de Ventre. Equação fácil e sem desconforto todos os dias, que vai te dar a saúde que você deseja para realizar seus sonhos. Então, vá em frente e clique no botão abaixo agora mesmo. Liberte-se de toda a prisão de ventre e comece a viver uma vida muito melhor. Eu fico por aqui. Agradeço por ter dedicado o seu precioso tempo assistindo a essa apresentação e espero que tome a decisão certa. Até logo! Até logo!